Buracos negros são tão densos e ao mesmo tempo uma massa tão incrível e volume minúsculo que distorcem drasticamente o tecido do espaço-tempo. O buraco negro é uma região do espaço em que o campo gravitacional é tão forte que nem a luz consegue escapar. Então, para que algo possa escapar do campo gravitacional de um buraco negro, tem que ser algo maior do que a velocidade da luz. E isso é impossível. Nada pode ir mais rápido, porque essa é a velocidade do próprio tecido do espaço-tempo. E a luz viaja a essa velocidade. Não é que a luz seja especial nesse sentido. É a própria velocidade que é especial em nosso universo. Talvez haja outros universos nos quais a velocidade máxima seja diferente. Muitas coisas estão sendo esclarecidas sobre buracos negros, e um grupo de cientistas simularam um buraco negro em um laboratório, e ele começou a brilhar. Isso pode ser mais uma confirmação de uma das teorias mais brilhantes de todos os tempos. Usando uma cadeia de átomos e um arquivo único para simular o horizonte de eventos de um buraco negro, uma equipe de físicos observou o equivalente ao que chamamos de radiação Hawking. O que seria essa radiação? Bom, para falar disso, temos que lembrar de um grande físico chamado Stephen Hawking. Em 1975, Hawking publicou um artigo onde falava sobre a possibilidade de buracos negros evaporarem. Buracos negros levam esse nome porque, em primeiro momento, nada pode sair deles. No entanto, o que Stephen Hawking percebeu é que eles não são tão negros assim, e esse é, inclusive, um dos motivos pelo quais Stephen Hawking nunca ganhou o prêmio Nobel. Prêmios Nobéis necessitam de uma confirmação teórica. Stephen Hawking, entretanto, trabalhou com buracos negros e cosmologia, áreas difíceis de se realizar experimentos. Um buraco negro consome matéria. E onde essa matéria para? A energia. O que acontece? O buraco negro violava algumas leis da termodinâmica, e algumas coisas não faziam tanto sentido. Alguém precisava consertar. Na física, há algo que chamamos de flutuações quânticas. Trata-se de um efeito um pouco fantasmagórico, e que acaba gerando, em novos processos, alguns efeitos um pouco mais bizarros. As flutuações quânticas podem criar pares de partículas virtuais, ou seja, partículas que existem, mas na realidade não existem. Calma, talvez você esteja um pouco confuso. Afinal, elas existem ou não? Bom, elas existem. No entanto, se aniquilam tão rápido que não conseguimos observar de forma direta. Trata-se de um par formado por uma partícula e uma antipartícula. Em outras palavras, é matéria e antimatéria. O conceito de que a matéria e antimatéria se aniquilam, formando energia quando se chocam, é famoso, e você já deve ter ouvido falar de algo assim. Esse processo é extremamente rápido e não somos capazes de notar. E é aí que entra o pulo do gato. Quando ocorre uma flutuação quântica, são criadas duas partículas virtuais, correto? A gravidade de um buraco negro é extremamente alta e puxa uma das partículas. A segunda escapa e acaba se tornando uma partícula real. Ela se torna livre daquela que foi engolida. Mas no universo, nada se cria, certo? Portanto, essas partículas que conseguem sua liberdade existem. O ponto é que elas não foram aniquiladas. Como não enxergamos sua companheira, um observador externo enxergaria como a liberação de radiação térmica. Os buracos negros podem simplesmente evaporar até desaparecer. Esse efeito ficou conhecido como radiação Hawking, mas ela seria tão fraca que é impossível ser detectada no universo, a menos, claro, que você faça seu próprio buraco negro em casa. Bom, a gente não pode criar um buraco negro real, mas é possível fazer algo análogo, bem pequeno e inofensivo. E foi essa ideia de um grupo de pesquisadores que tenta verificar se a hipótese de Hawking está correta. Se estiver, trata-se de uma física que pode unificar, ao menos um pouquinho, a teoria da relatividade geral de Einstein e a física quântica. Há décadas, cientistas elaboraram hipóteses que cumpram esse papel, mas nenhuma delas pode ser verificada através de observação direta. Com as pesquisas da equipe do Instituto de Tecnologia Technion Israel, a radiação Hawking poderia ser observada diretamente através de um objeto análogo a um mini buraco negro, feito em laboratório. Não há motivos para se preocupar, pois se trata apenas de um experimento que imita algumas características dos buracos negros. O resultado está longe de ser um devorador de estrelas, embora haja muito calor envolvido. Essa mesma equipe já havia realizado experimentos como este em duas outras ocasiões, para testar as teorias de Hawking. Na verdade, eles repetem os testes milhares de vezes, desde 2016. Em 2019, eles conseguiram observar algo semelhante ao que seria a radiação Hawking. Então, o experimento mais recente incluiu também outra característica dessa radiação postulada por Hawking. Ela não muda de intensidade com o tempo, ou seja, é estacionária. É feito de algo chamado de condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein é uma fase de matéria formada por bósons, uma temperatura muito próxima do zero absoluto. Neste experimento, a equipe procurou por pares de partículas chamadas fónons, ou ondas sonoras quânticas, formando-se espontaneamente no gás. Em outras palavras, eles queriam ver o princípio da incerteza de Heisenberg acontecer naquela miniatura no horizonte de eventos. Eles descobriram que um fônon na metade mais lenta do experimento poderia viajar contra o fluxo de gás, enquanto o fônon na metade
metade mais rápida, ficava preso por causa da alta velocidade do fluxo supersônico do gás. De acordo com Jeff Steinhauer, um dos coautores do estudo, é como tentar nadar contra uma corrente que é mais rápida do que a velocidade com que você pode nadar. Essa analogia também serve para buracos negros reais. Uma vez dentro do horizonte de eventos, é impossível correr rápido o suficiente para sair dele. E foi exatamente esse o comportamento das partículas gêmeas de fónons formadas no experimento. Uma delas estava livre, onde o fluxo era mais lento, subsônico, enquanto a outra ficou presa pelo fluxo ultrassônico. Essa era, no entanto, a parte mais fácil do experimento. A próxima etapa era observar se os fónons que surgiram tinham relação com a teoria de Hawking. Para isso, eles tiveram que repetir o processo várias vezes, porque toda vez que eles capturavam uma imagem do mini buraco negro, ela era destruída pelo calor gerado no processo. Foram necessárias 97 mil repetições, por mais de 124 dias, até que obtivessem um resultado satisfatório. E assim, eles conseguiram provar que a radiação de Hawking era estacionária, o que significa que ela não mudou com o tempo, o que é exatamente o que Hawking previu.